A Gláucia é consultora, nossa parceira há muito tempo, né? Consultora, instrutora e palestrante. Administradora com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e pós-graduação em Excelência Operacional pelo Hospital Albert Einstein. Com especialização em Lean Six Sigma. Meu Deus, e tem muita palavra em inglês aqui ainda. E certificação Black Belt. Formação em Data Protection Officer. Então, com vocês, Gláucia, palestra, formação de pesquisador. Só um pouquinho, eu vou ter que fazer mais um mexer aqui. Pessoal, quem puder postar fotos nas redes sociais, marcar o nosso arroba, por favor. Escritório, arroba escritório Contaut? É isso. Então, obrigado. Boa tarde, pessoal. Uma hora eu sou mestre de cerimônia, né? Agora eu sou palestrante. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão relevante, né? E que fica, né, na cabeça de vocês, será que eu estou precificando corretamente? E agora, com essa reforma tributária, como que vai ser? Então, aqui o nosso objetivo é trazer luz a esse tema referente à precificação. Obviamente, não vamos esgotar todo o tema, mas pelo menos nós traremos aqui o que vocês precisam observar ali no dia a dia para terem uma precificação mais acertada, né? Eu sou da Novara Consultoria, né? Estou há 8 anos no mercado e tenho mais de 120 clientes atendidos. Inclusive, aqui eu tenho bastante cliente, fico feliz. Vamos lá. Nós hoje estamos falando sobre... Não está muito sincronizado esse negócio, né? Ou a pessoa não está sincronizada, né? Vamos lá. Acho que agora eu acertei o botão. Nós estamos num mercado muito competitivo, globalizado. Hoje de manhã nós tivemos a discussão sobre a internet como concorrente. E é esse o mundo em que nós estamos. E nós temos que pensar a forma como nós vamos nos manter nesse mercado, mas não somente sobrevivendo. A gente precisa ter lucro, a gente precisa inovar. Então, nós precisamos ter uma empresa que seja muito competitiva. Esse momento em que nós estamos aqui hoje discutindo sobre esse tema tão relevante que é a reforma tributária, isso faz parte desse movimento de eu me diferenciar, de eu buscar conhecimento e entender, né? Como a Larissa disse, a Larissa tem algumas pérolas, quem chega na frente bebe água limpa. Então, é exatamente isso que faz com que você, empresário, se diferencie nesse mercado que é muito competitivo. E quando a gente fala sobre isso, fazer a gestão dos custos é vital. Se eu não souber os meus custos, se eu não souber calcular os meus custos, se eu não tiver controle dos meus custos, eu vou atuar de forma subjetiva e mística no meu negócio. Eu vou precificar de uma forma que eu estou chutando. Só que dinheiro não aceita desaforo. Os custos chegam, as contas chegam, o fluxo de caixa fica apertado, e aí? Como que a gente vai fazer? Então, é necessário que a gente, enquanto empresário, nós tenhamos muita consciência de todos os números do nosso negócio. Tá? Então, a administração dos gastos, gente, é indispensável para que a gente tenha um negócio que seja lucrativo, não somente lucrativo, mas duradouro, né? Perene. E o cenário atual, nós vimos hoje, a gente tem tecnologia, a gente tem o nosso cliente que está cada vez mais conectado e mais consciente também, enquanto consumidor. Todo cliente que chega hoje na nossa empresa, ele já sabe quanto que isso custa em qualquer lugar do mundo. Então, nós não temos, né, mais uma clientela que
que nós ditamos a ele o que é o mercado, ele já chega sabendo sobre tudo do mercado no nosso negócio. A gente tem uma concorrência e nós temos o ciclo de vida dos produtos. Por exemplo, na área de serviços, muitos serviços que aconteciam há 5 anos atrás, hoje não existem mais. E assim nós vamos evoluindo. Se nós, enquanto empresários, não formos inovando e olhando para esse cenário todo, nós vamos ficar para trás. E os desafios? Gerir esses custos. E aí, quando a gente fala sobre gestão de custo, não é diferencial competitivo, tá? É questão de sobrevivência. E a gente tem um preço de venda determinado pelo mercado. Isso para o produtor é muito mais claro, mas para qualquer setor e qualquer área que nós temos hoje, inclusive no comércio, a gente não coloca o preço que a gente quer. A gente precisa olhar para a concorrência e ver essa margem que eu estou colocando é aderente, o meu preço vai ficar competitivo? Porque o cliente não vai pagar mais porque você tem uma fachada mais bonita, ou porque você tem mais funcionários que o outro, ou porque você está no simples e o outro está no lucro real. O cliente não quer saber disso. Ele olha o produto e vê o que é mais vantajoso para ele. Então, nesse sentido, nós precisamos evitar custos desnecessários, reduzir perdas, eliminar desperdícios e combater erros e falhas. Só que só é possível eu ter esse olhar para isso se eu tenho o controle disso. Se eu tenho lá o registro dos meus gastos, se eu tenho a classificação desses gastos para entender o que é custo, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável. Somente fazendo uma análise mais detalhada que eu vou conseguir fazer uma gestão eficiente, tá? E aí começa pelo bom controle financeiro. E o que é o controle financeiro? As informações financeiras registradas. Nos sistemas, né, de gestão, a gente sempre tem o registro do gasto ou da receita, a gente tem qual é o centro de custo, qual que é a conta contábil que se refere àquele gasto. É exatamente esse controle que depois vai me dar informações para eu fazer uma análise para a precificação. Então, tem toda uma estruturação de base que começa desde quando eu compro, desde quando o dinheiro saiu do meu caixa ou quando eu registrei uma conta a pagar futura, isso já passa a fazer parte disso. É o ponto de partida. É esse controle. Agora, quem não tem controle, não tem como ter informação. Tá? Então, se você tem um sistema, se você faz esse controle, se você faz uma conciliação, nós temos aí 90% do caminho andado. Aí a gente vai partir para análise. Tá? Mas se não tem isso, aí precisa ser feito isso tudo para poder chegar nessa... E aí a gente nós temos um plano de contas contábil e o gerencial. O contábil é aquele que serve para as obrigações legais. É aquele que a contabilidade se utiliza para cumprir os informes que ela precisa, tudo que ela precisa cumprir lá com as obrigações com o fisco. Quando a gente fala de plano gerencial, ele é mais minucioso. A gente precisa olhar ele com mais detalhe, porque é exatamente aqui que nós vamos entender o que vai compor a base da minha precificação, que seriam os custos, o que eu tenho de despesa, quanto que essa despesa representa, para eu entender a minha margem de lucro real. Então, é a partir daqui. Então, o plano de contas gerencial, ele é mais detalhado que o contábil. Ele tem diferenças e às vezes o contábil ele também é bem detalhado, só que o contábil ele tem uma finalidade específica e o gerencial é para fazer gestão, para entender, para precificação.
Então, a elaboração das normas contábeis atende às normas vigentes. E o gerencial são aquelas que servem ao cotidiano, às operações, à necessidade aí do gestor. Eu posso ou não dar esse desconto nessa operação? Se você tem essas informações, opa, surgiu um negócio aqui, é à vista, é um volume alto e só que eu vou ter que reduzir a minha margem em 10%. É bom negócio? Se você tem essas informações, você consegue responder. Se você não tem, você fica temeroso. Não, eu não vou fazer esse negócio porque eu posso ter prejuízo. Mas pode ser um excelente negócio. Eu posso reduzir a margem de um produto porque esse produto especificamente não está tão competitivo como no meu concorrente e de repente em outro que só eu posso ter uma margem maior. Se eu não tiver essas informações, eu não vou conseguir responder essa pergunta. E aí eu posso me tornar menos competitivo no mercado. E aí eu vou fazer uma classificação bem rápida aqui, só para vocês terem uma ideia, né, da base da precificação. Como nós partimos, né? Porque parece uma coisa assim tão difícil, tão subjetiva, mas não é. Ela é bem objetiva, é matemática, é fórmula. O que é mais difícil aqui é nós fazermos essa base, esse controle e essa classificação para a gente entender a composição dela. Então, vamos lá. Primeiro, o que é investimento? Gasto com bem ou serviço ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuíveis a período futuro. Então, quando se fala em máquinas, equipamentos que são comprados, que são usados na atividade fim da empresa, a gente chama de investimento. Esse gasto é um investimento. Uma máquina na fazenda é um investimento. Um equipamento numa gráfica de impressão é um investimento. Novos computadores no escritório contábil é um investimento, tá? O que são custos? Gastos com bens ou serviços que serão consumidos na produção de outros bens ou serviços. Resumindo, todo gasto relacionado diretamente à sua atividade fim, tanto a produção de algum produto ou de algum serviço, é considerado como custo. Isso tem diferença, tá? Vocês vão entender por quê lá na precificação. Porque parece, por que separar custo de despesa? Por que separar fixo de variável? Daqui a pouco vocês vão entender. Tá? Na contabilidade não importa muito, porque a apuração dos tributos é na receita, de alguns é no lucro, que deduz custo e despesa, mas na precificação é muito importante. Tá? Então, Contaldi, qual é o insumo que ela se utiliza para prestar o serviço dela? Capital humano. Os softwares especializados isso é custo. Tá? A mercadoria que é vendida no comércio é um custo. O honorário médico da clínica é um custo. Tá? Despesas são aqueles gastos que são necessários no negócio, só que eles não estão relacionados à finalidade. Então, lá numa clínica médica, o honorário médico é custo, o salário da secretária é uma despesa. No hospital, o valor do honorário do cirurgião é um custo, o da telefonista é uma despesa. Então, nós temos, os dois são gastos, os dois são desembolsos, saídas de caixa, tanto custo quanto despesa. O que vai me dizer que um é custo, o que é despesa, é se ele está diretamente relacionado com a minha atividade fim. E aí eu tenho a diferenciação de fixo e variável. Mas tem mais essa classificação? Sim, tem. Por quê? Eu preciso entender o que é fixo e o que é variável para eu entender a minha margem de contribuição. Eu preciso entender o que é fixo e o que é variável para eu calcular o ponto de equilíbrio. Qual é a receita mínima que eu vou operar
sem lucro, mas eu também não vou ter prejuízo. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, eu preciso separar o que é fixo e o que é variável para isso, tá? Então, custos fixos é aquele que independe do volume de produção, de venda ou da capacidade de instalada. Qualquer que seja o volume de produção, ele não muda, ele é um custo fixo, tá? O custo variável é aquele que varia na proporção direta do volume, tá? Então, vamos dar um exemplo de uma padaria. Eu preciso do padeiro para fazer o pão. Ele é um custo, só que ele tem um salário fixo. Então, ele é um custo fixo. Aí eu tenho a farinha para fazer o pão. Se eu faço 100 pães ou se eu faço 1000 pães, vai variar? Então, é um custo variável. Quais são as despesas fixas e variáveis? É a mesma coisa. Fixo é aquilo que não varia de acordo com a produção ou volume de venda, tá? E variável é aquilo que varia. E aí a gente encontra muitas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, eu tenho um comércio e energia não é um insumo para o meu comércio. Se fosse uma indústria, seria, mas é um comércio. Só que, geralmente, eu pago R$1.000 de energia, aí chega agosto, setembro, dezembro, que o calor pega mesmo e o ar fica ligado o tempo todo, vai para 1.500. Variou, então é despesa variável. Não, não é. Quando a gente olha para classificar se é fixo ou se é variável, é se isso tem relação direta com o volume de produção ou com receita. Não é só porque estava calor, o que variou foi a temperatura. Não foi ali a atividade fim do seu negócio, tá? Então, olhem sempre para isso. Então, um exemplo de despesa fixa. O aluguel, por exemplo. É uma despesa fixa. Todo mês tem aquele valor. Uma comissão paga um vendedor. Ela varia de acordo com a venda dele? Então, é uma despesa variável. E aí a gente lembra que tem um dos gastos que é investimento? Por que a gente separa? Porque a minha lucratividade, ela é relacionada com a receita, com o que eu vendo. Então, eu pego apuro lucro líquido e eu faço uma relação aqui com a receita, tá? Agora, investimento, gente, é um indicador que a gente chama de rentabilidade. Ele se refere ao resultado que eu tenho frente ao investimento que eu fiz. Investi R$100.000 nesse negócio. Ao final do ano, eu consegui ali ter um lucro desse negócio de 10 mil. Eu tive, então, uma rentabilidade de 10%. Tá? Então, tem diferença. A gente ouve muito o empresário falar assim, a minha rentabilidade está baixa. Eu acredito muitas das vezes que ele queira falar a lucratividade está baixa, tá? Mas se a lucratividade está baixa, então a rentabilidade também está baixa, né? Mas tem essa diferença, tá? Tecnicamente. E aí a gente tem que analisar algumas questões de rateio. Por exemplo, eu tenho uma fábrica e eu fabrico 5.000 itens mês. E eu tenho um aluguel de R$5.000. Como que eu vou fazer o rateio desse aluguel? Existem várias formas, por absorção, direta, rateio direto, enfim. Mas o ideal é a gente entender o negócio para saber o que mais se aplica. Tá? Mas o fato é que nós precisamos pegar isso que é fixo e analisar isso de forma individual nas vendas. Porque aqui eu chego no meu lucro, né? E pode ser também proporcional à utilização daquele custo ou despesa na atividade. Um exemplo. Energia, né? Que é um custo variável. E aí eu entendo que determinada máquina tem um consumo de kVA específico e outra máquina tem lá o valor, então eu consigo calcular, eu consigo pegar, minha energia foi de 5.000 esse mês, mas essa máquina consumiu 60% dessa energia e essa consumiu 40%. Então, quanto mais a gente for específico, mais precisos seremos na precificação.
E isso, gente, é diferencial competitivo. Porque às vezes a gente coloca tudo num bolo só e determinado produto você não fica competitivo. Aí você não vende, aí a coisa vai ficando pior, porque você tem despesas e custos fixos que como que vão ser absorvidos na produção. E aqui, aquilo que eu falei para vocês do ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio nada mais é quando a minha margem de contribuição, ela é igual às minhas despesas fixas. Mas o que é margem de contribuição? É a receita menos tudo que varia. Então, eu tenho custos variáveis, vocês viram, né? Que temos custos variáveis e nós temos despesas variáveis. Então, a minha margem de contribuição, só para ficar claro para vocês, eu tenho a minha receita e eu tiro tudo que varia. Isso que sobra se chama margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? É o que vai contribuir para pagar tudo que é fixo. Tá? Então, quanto maior a minha margem de contribuição, melhor. Só que eu não posso botar o dedão lá e falar assim, eu quero essa margem de contribuição, porque pode ser que eu não esteja competitiva. Aqui, a gente vê que a margem de segurança, ela é onde o meu volume é maior do que o ponto de equilíbrio. Então, nós, enquanto empresários, a gente tem que ter como meta, sempre ter um volume maior do que aquele. Se eu tiver um volume menor, eu vou ter prejuízo. A gente tem as despesas fixas, elas estão diminuindo de acordo com que o meu volume, a minha receita vai aumentando. O meu custo variável, ele vai aumentando que eu vou produzindo, e quando a gente tiver ponto, é quando eu tenho contribuição. É quando a minha... E eu tenho a margem de contribuição igual às... Portanto, eu tenho lá na minha empresa despesas fixas de 30 mil reais. Se a minha margem de contribuição for menor que 30 mil, eu vou estar no prejuízo. Então, a minha margem de contribuição precisa ser maior. Em termos percentuais, eu tenho uma margem de contribuição de 30%. Mas as minhas despesas fixas, elas estão ao entorno de 25%. Então, eu tenho um lucro de 5%. Então, as minhas despesas fixas, o percentual de despesas fixas deve ser menor do que a minha margem de contribuição, porque se for maior, eu estou em prejuízo, tá? E aí, qual é o preço? O legal é que a gente acha que a gente passa, mas ela fica de olho lá e ela ajuda, não é? E qual é o preço de venda ideal, gente? E aí, quem fala para mim? Qual é o preço de venda ideal? Que dê lucro. E dar lucro significa o quê? Pagar tudo, né? Pagar todas as minhas despesas. Então, o preço de venda ideal é aquele que cobre todos os custos e despesas, que sobra um lucro líquido, mas que também seja competitivo e melhor que toda a concorrência. Porque se não for, eu não vou vender. Né? Então, a gente tem esse desafio. E aqui a gente tem uma estrutura de venda. Então, aqui eu tenho custo, tá? Despesas fixas, despesas variáveis, margem de lucro e aqui o preço de venda. Lembra da classificação de todos os gastos? Se a gente está... Eu vou saber como. Outra forma que a gente faz é olhar para aquele produto ou serviço. Assim, o que você precisa para executar esse serviço? Ah, eu preciso de um assistente dedicado nessa empresa. Quanto que é esse assistente? O que mais que você precisa? Então, a gente vai pondo o custo, tá?
precisa. Nossa, são muitas coisas, né? Diesel, da máquina, manutenção de máquina, insumos, enfim. Então, aqui, gente, lembra a todos aqueles gastos diretamente relacionados à atividade fim? Aí a gente vem com despesa fixa, despesa variável, margem de lucro. Aqui nesse exemplo, eu tenho um custo, tá? De R$100, e aí tenho lá por lado, né, minha DRE, 13% de despesa fixa, 17% de despesas variáveis, e aqui tem os impostos que eu vou pagar, comissão, tá tudo aqui. E eu quero uma margem de lucro de 20%. E aí, eu gostaria de saber de você qual é o preço de venda. Quem que acha que é 200? Quem chuta o preço? Volta ao slide novamente. Olha lá, eu tenho de custo, eu compro essa mercadoria por R$100. Aí eu tenho 13% de despesas fixas, 17% de despesas variáveis e 20% de margem de lucro. Qual seria o preço de venda? Pode passar. Não, volta. Volta. Quem acha que é 150? Quem acha que é 200? E quem joga um markup lá? Ninguém quer falar, né? Então, vamos lá. Preço de venda é 200. Por quê, gente? Eu sempre faço esse exercício e o que dá de gente falando que é 150 não está escrito. Eu fico pensando, meu Deus, está correndo perigo. Pode ser que ele ache que tem uma margem de 20, mas não tenha. E aqui, ó, vou botar de venda de 200, R$100 pela mercadoria. E aí, despesa fixa de 13 é sobre de venda. Os 17% de despesa variável é sobre o preço de venda. E a margem de lucro, quando eu falo de margem de lucro, eu estou do meu preço de venda. Então, aqui eu tenho a composição. Então, eu pego 100 mais 50, 150, vai ficar no prejuízo, né? Pode passar. E aí, a gente tem essa continha aqui, ó, do mercado. É o fator que nós utilizamos para formar o preço. Só que isso é o mais fácil de precificação. O markup é o mais fácil, é uma fórmula matemática. Tá? Se eu tiver uma planilha preparada ali no Excel, você só coloca as variáveis e ele vai calcular. Os sistemas calculam isso. Então, isso aqui, ó, não é a dificuldade. Sabe qual é a dificuldade que a gente vê hoje no mercado? É saber o que é despesa fixa. O que é de despesa variável? A margem empregando na minha precificação é realmente a margem de lucro que eu tenho? Eu concedo um desconto de 10%. Será que eu posso conceder 10% de desconto para ele? Então, é exatamente aqui que não é fórmula, mesmo porque eu, nos meus clientes, o pessoal do partner tá aí? O pessoal do partner, a precificação deles é perfeita lá dentro. É perfeito, eu já fui em vários clientes e eu vou e confiro. Perfeitinho, é desse jeito aqui. Só que lá tem as variáveis. Se lá em despesa fixa a pessoa vai colocar, vou colocar 30% aqui de despesa fixa, eu acho que é. Gente, vocês não sabem o que 5% dentro de uma precificação altera o seu preço lá em cima. Uma diferença de 30% de despesa fixa para 25% representa muito no seu preço depois. Representa 15%, 25% lá no seu preço. E aí a gente acha que é só 5%, deixa eu colocar 5 a mais e não fica competitivo. E você não está vendendo, o seu concorrente está vendendo. Aí você fala, mas eu
ineficiente, você vai continuar mais ineficiente ainda, porque o cliente não paga. Ah, mas é porque eu tenho essa estrutura toda, eu pago imposto. Esquece. Você precisa olhar para dentro, olhar para os seus números. E aqui, gente, é aqui que mora o perigo. Às vezes a gente senta em cima da nossa margem de lucro ou dessa despesa mística que a gente tem nas nossas empresas e fala assim: não, o pessoal do sistema falou que está certo. Claro que está certo, os parâmetros estão certos. As variáveis é que não estão. Ele calcula certo, mas se você coloca lá que a sua despesa está equivocada do que é a realidade, você pode ou estar ganhando mais ou estar operando no prejuízo. E aí, o que é que eu gosto? Eu só gosto da realidade. Falo assim, olha, eu prefiro muito mais eu entender que eu estou tendo 100% de margem de lucro líquida do que supor que eu tenho 30%. Tá? Então, assim, isso é muito perigoso, gente. Alerta para isso aqui. Pode passar. Travou? Deixa eu me lembrar, acho que agora a gente vai. E aqui, ó, naquele exemplo, né? Mesmo exemplo, eu tenho 100 vezes 2,200, que foi o preço que nós chegamos lá, tá? E aqui, gente, é a pergunta que não quer calar, né? E agora, com a reforma tributária? Como que eu vou... A minha margem vai reduzir, a minha margem vai aumentar, vou ter que aumentar o preço do meu produto? Como que vai ser? Vamos lá. Aqui nós pegamos um exemplo, tá? De um cliente contábil, de uma empresa do lucro real, um comércio. Esses dados aqui são dados mesmo reais. Então, a gente tem aqui. Eu comprei uma mercadoria por R$100 e vou vender ela por 200. O ICMS é de 17%, certo? Então, eu já vou ter aqui R$34. O PIS e COFINS, a minha base de cálculo para ele é o valor menos o... uma margem de contribuição. Eu fiz questão de colocar aqui isso é uma margem de contribuição, porque aqui a gente não tem despesa fixa, tá? Então, a gente tem aqui ó, um resultado de 25,32%, tá? De contribuição, nesse exemplo, é de 25,32%. E aqui eu tenho a inversa, só para vocês verem que realmente com essa margem de lucro, esse preço de venda de 200. Agora, com a reforma tributária, isso aqui olhando lá para 2033, tá? Quando toda a transição foi, PIS e COFINS já é a partir de 2027, mas ICMS e ISS, vocês viram que ele tem uma redução gradativa a partir de 27, né? Mas vamos olhar para o cenário com a reforma tributária totalmente implantada. O que eu fiz aqui? Eu mantive o preço final ao cliente. Então, o cliente vai pagar o CBS e IBS por fora, certo? Só que, lembra que antes a gente tem que colocar aqui no markup... deixa eu só explicar isso aqui. Aqui o PIS e COFINS está 7,65. Por quê? Porque lembra que a base é reduzida? Então, se eu pego o valor que eu paguei aqui sobre os 200, dá 68, tá? Por isso que ele não bate com os 9,25. Mas aqui no nosso exemplo, mantendo o preço final ao cliente, o meu preço de venda, eu posso reduzir ele, porque como eu não tenho mais o PIS e COFINS que eu calculava por dentro, agora ele vai ser por fora, eu tiro ele da minha composição do preço. Então, 21%, tá? A minha margem de contribuição iria para 36%. Então, aqui eu tô no final das contas, eu não tenho mais
ICMS lá em 2033, eu não tenho mais o PIS e COFINS, então eu tenho aqui o meu preço, o que eu paguei, né, o meu custo, e eu tenho o meu preço de venda. Então eu sobrei aqui com 56,25 de margem de contribuição, que isso me dá 36%, tá? Aí eu tenho o cálculo da base CBS e IBS. De 28, que não se sabe ainda quanto é, e todos os cálculos que nós estamos fazendo aqui hoje é em cima de 28%. Considerando 28% em cima do preço de venda, que é 156,25, CBS e IBS de 43,70. Então, o cliente vai pagar 156,25 para você e os 43,75 para o governo. E aí a gente não sabe como que vai ser esse split payment. O valor final vai ser 200, tá? Então, olhando para esse exemplo, percebam que mesmo eu reduzindo o valor referente a outro exemplo. Aqui, eu coloquei para manter a margem de compensação, tá? Então, eu tenho os 25,32 aqui antes, certo? Aqui nesse exemplo, se eu tiver os mesmos 25, eu vou ter aqui um preço de 133, ou seja, uma redução de 33%. É viável isso? Eu estou mantendo a minha margem de contribuição. Não, gente. Se hoje eu vendia 200, eu consigo fazer a redução do meu valor, do meu preço, olhando para o PIS, COFINS e ICMS que eu retirei do meu cálculo por dentro, e eu mantenho o preço e tenho uma margem de contribuição, é muito melhor aquela opção. Mas daqui, às vezes, vai ter gente que vai falar assim, não, se eu manter a minha margem de contribuição, já está ok. Não, gente, não está ok. O valor do produto vai ficar menos 14,27 do que era, e você vai reduzir o seu preço de venda em 33, então não faz sentido nenhum. Perceba que parece que pode ser uma coisa boa, mas para o seu bolso não é. Então, se você não tiver isso aqui muito bem analisado e calculado, você pode incorrer num erro. Pode passar. Agora, nós vamos para o simples. E aqui que o desespero bateu, gente, porque o simples não fica legal com a reforma tributária, não. Tá? E nós vimos hoje de manhã o Alisson e a Larissa falando sobre a importância de nós olharmos para o nosso cliente, se ele vai querer ou não um crédito, enfim. Então, empresas que prestam serviço para outras empresas vai ter que ficar muito... Então, nós temos em 2026 até setembro do ano que vem para fazer a opção. Então, vocês precisam fazer uma boa análise tributária junto com elas, junto com a equipe, para analisar se faz o que vai ser melhor para vocês, tá? Eu fiquei bem preocupada com essa análise. Então, suponhamos, aqui é um exemplo também, tá? De um cliente Contaud. É uma empresa do Simples, prestadora de serviço para outras empresas. Essa empresa está no anexo 3, tá? E na 4ª faixa de faturamento. Então, nós temos aqui um custo direto para prestar o serviço de R$10.000. E ela vende esse serviço por 18 mil. E aí a faixa do Simples dela hoje é de 11,96. E nesses 11,96 é composto por todos esses impostos. Eu tenho imposto de renda, eu tenho contribuição social, INSS, CPP, ISS, PIS e COFINS. Percebam que se a empresa continuar no Simples puro, isso aqui vai continuar como está, mas não tem crédito. O crédito é muito pequenininho, porque como aqui tem recolhimento de PIS e COFINS, eles vão considerar isso. Só que é pífio, né? Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem um valor de Simples de 2.152, e eu reduzindo o preço de venda desse imposto, eu vou ir reduzindo também o custo direto para prestar o serviço. Então, aqui essa margem de contribuição
Eu estou pegando o preço de venda menos o valor de custo, menos o imposto, me sobra esse valor aqui, que dá uma margem de contribuição de 33,49%. Tá? Pode passar. Aí, mantendo o preço no final ao cliente. Vamos ver como que fica? Porque a gente tem que pensar nisso. O cliente, gente, eu sou, por exemplo, presto serviço para empresas. Hoje, determinado projeto é 5 mil reais. Depois da reforma tributária, pode passar. Olha, eu vou acrescentar, no valor do meu serviço tantos por cento o PSDS. O cliente vai falar, problema seu. Eu não vou pagar a mais por isso. E eu quero crédito. Entende? Então, não é simples, né? É bem complexo. Mas vamos lá, mantendo o preço final para o cliente. Eu tenho o preço final de 18 mil, só que para eu ter esse preço final de 18 mil, agora eu tenho CBS e IBS, certo? Eu tenho CBS e IBS, alíquota de 28. Mas, Cláudia, é uma prestadora de serviço. Prestadora de serviço tem ICMS? Não. Problema. Ontem eu questionei isso para a Viviane e para a Larissa. Falei assim, mas é só o ISS, não vai ter uma... Não, Glaucia, é tudo a mesma coisa. Eu falei assim, mas vai ficar muito ruim. Ela, é isso mesmo. Então, olha, gente, eu saio, por exemplo, vamos supor que aqui o ISS está 3,89, eu acho. Eu não tenho 17% de ICM aqui. Problema. Vai ser 28% de IBS e CBS, ou mais, ou um pouquinho menos, a gente não sabe ainda. Tá? Mas o fato é, eu vou ter CBS e IBS aqui, eu já não tenho mais ISS, PIS e COFINS da PGAs, eu vou ter somente esses três que continuam igual. Então, a minha alíquota reduziu a 6,09, tá? E aí, para eu chegar nesse preço final, eu vou ter uma redução do meu preço de venda de 21%. Gente, é uma continha bem difícil de fazer, que eu tive que utilizar uma função atingir meta Excel, tá? Mas, ok. Aqui, nós temos a minha base do IBS-CBS de 14.201, que é o meu valor de venda, então eu tenho 28% disso, um valor final de 18 mil. Olha que interessante. Para eu manter o meu valor, eu vou precisar reduzir 21% do meu preço e a minha margem de contribuição, que era de 32,5%, foi para 22,6%. Que maravilha. Suponhamos que eu tenho 25% de despesa fixa. Já estou no prejuízo aqui. Tá? E ali, a última, manter a margem de contribuição. O meu preço de venda vai reduzir algo em torno de 9,55 e o total que o cliente vai pagar a mim e de IBS e CBS vai ser 15% maior. Vai ser 20.839. Então, em relação a Simples Nacional, empresa que vende para empresa, vocês precisam já se antenarem. Vocês têm aí um chão para caminhar, para analisar, porque pode ser que não seja de modo nenhum saudável vocês continuarem nesse regime. Agora, vamos ver o Simples Comércio, tá? Anexo 1, que está na faixa de faturamento, sem substituição tributária, porque tem tudo isso, né? A gente pega uma PGA, tem vários cálculos. Sem substituição tributária, com substituição tributária, sem PIS e COFINS, porque tem uma redução de não sei o quê. Nossa, se eu tivesse tempo para calcular isso, ficaria impossível. Mas vamos lá, mesmo exemplo. Eu tenho R$100 de custo, né? Custo vazio, que é o preço de compra da minha. Eu vou vender a R$69. O meu simples, essa faixa é de 5,32 compostos por todos esses impostos. Isso aqui, gente, é
vocês pegarem o PGDAS que o Contalde envia todo mês, aquele documento que vocês não abrem e não entendem nada. Abram, olhem lá, vocês vão ver separadinho quanto que é de cada imposto. Ele traz tanto o valor percentual quanto o valor calculado. Então, aqui é uma margem de contribuição de R$60 e eu tenho 51% de margem de contribuição. Aqui não tem IBS e CBS porque é hoje. Mantendo o preço final ao cliente, tá? Eu continuo com os mesmos 169 de preço, eu reduzi 21,89 ali do preço de venda, tá? E a minha margem de contribuição reduziu. Para eu manter o preço final para o cliente, porque ele vai pagar os 132 para mim, mais os 36,97 de CBS e IBS, então o final ele vai ficar 169. O meu preço reduziu quase 22%. E a minha margem saiu de 35 e veio para 21,57. E aqui, mantendo a margem de contribuição, se você falar assim, não, eu quero manter a minha margem de contribuição de 35,54, né? Então, eu vou ter aqui uma redução no preço de 4,21 e o meu preço final ao cliente vai ter um aumento de 22,61. Certo? Então, quando a gente olha para lucro real, lucro presumido, a reforma tributária é joia. E quem é do lucro real já está treinadinho para pedir as notas fiscais, para fazer tudo, porque precisa fazer a redução ali da receita, né, para apurar o menor valor possível de imposto. Então, tá ok. O problema é o simples, gente. Eu fiquei de cabelo em pé, tá? Olhando para o cenário do Simples Nacional. É isso. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês.